Quantas vezes você já enfrentou desafios que pareciam sem explicação? Situações em que tudo dava errado, pessoas se voltavam contra você sem motivo aparente e um peso invisível tentava te arrastar para longe de Deus. E se eu te disser que isso pode ser um ataque espiritual? Sim, existe uma batalha acontecendo agora, e o que separa aqueles que vencem daqueles que são destruídos é uma única coisa: o discernimento espiritual. Hoje, você vai descobrir como essa arma poderosa pode mudar completamente sua vida, abrir seus olhos para a verdade e te dar vitória sobre qualquer ataque espiritual. E o mais importante, a última revelação deste vídeo será a mais impactante de todas. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem e comente: "Eu vou vencer hoje". Agora, vamos mergulhar nesse conhecimento que pode mudar sua vida. O discernimento espiritual não é apenas um dom para alguns escolhidos, mas uma necessidade para todo cristão. Sem ele, você corre o risco de ser enganado, atacado e até mesmo desviado da fé sem perceber. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso em 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso significa que nem tudo o que parece bom vem de Deus. E sem discernimento, você pode facilmente cair em armadilhas espirituais. Mas afinal, o que é o discernimento espiritual? O discernimento é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para enxergar além do natural, identificar a origem das coisas e não ser enganado pelas trevas. Muitas vezes, batalhas espirituais acontecem em nossa vida sem que percebamos. Elas não vêm com sinais visíveis, como espadas ou escudos, mas sim por meio de pensamentos, emoções e situações cotidianas. Exemplo: você já sentiu um desânimo repentino, sem explicação? Ou já passou por momentos em que tudo na sua vida espiritual parecia estar desmoronando? Isso pode ser um ataque invisível do inimigo. Mas com discernimento espiritual, você passa a reconhecer essas investidas e a combatê-las com as armas corretas. Mas como o discernimento espiritual te protege das ciladas do inimigo? O inimigo sempre tenta se disfarçar para enganar. A Bíblia nos alerta que Satanás se transforma até em anjo de luz. Isso significa que nem toda porta aberta é bênção, nem toda voz que fala sobre Deus é verdadeira. O discernimento te protege de falsos ensinos e falsas doutrinas. Muitos caem porque aceitam qualquer ensinamento sem verificar se está de acordo com a palavra. Ataques espirituais invisíveis. O diabo trabalha no engano e na manipulação. Sem discernimento, a pessoa luta contra pessoas, quando, na verdade, o problema é espiritual. Decisões erradas. Quantas vezes alguém entra em relacionamentos, negócios ou caminhos errados porque achou que era uma bênção, mas, na verdade, era uma armadilha? O discernimento te dá a visão espiritual para perceber quando algo vem de Deus ou não. E agora vem a parte mais importante: como desenvolver esse dom? Como ativar o discernimento para que você nunca mais seja enganado? Se o discernimento espiritual é tão essencial para vencer as batalhas invisíveis, surge uma pergunta: como ativá-lo e fortalecê-lo? A verdade é que ninguém nasce espiritualmente maduro, mas com as atitudes certas, qualquer cristão pode desenvolver essa habilidade e se tornar inabalável contra as ciladas do inimigo. Agora, eu vou te mostrar 3 passos poderosos para treinar seu discernimento e enxergar o mundo espiritual com clareza. O primeiro passo para desenvolver o discernimento espiritual é conhecer profundamente a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma espada espiritual que separa a verdade da mentira.
Veja o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a Bíblia é a ferramenta que treina nossos olhos espirituais. Quando você conhece a palavra, você sabe identificar o que vem de Deus e o que vem do engano. Aqui vai um exemplo prático. Se alguém te disser algo que parece bom, mas contradiz a Bíblia, você saberá imediatamente que não vem de Deus. Por isso, quem deseja discernimento precisa mergulhar nas Escrituras. Discernimento espiritual não é fruto do intelecto humano, mas da conexão com o Espírito Santo. Jesus disse em João 16:13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que quanto mais tempo você passar em oração, mais o Espírito Santo abrirá seus olhos espirituais. Oração não é apenas pedir bênçãos, mas um tempo de comunhão onde Deus fala e ensina. Você já teve aquela sensação de que algo estava errado, mas não sabia explicar por quê? Isso pode ser o Espírito Santo te alertando. Mas se você não tem uma vida de oração, pode ignorar esses avisos. É por isso que pessoas espiritualmente fracas tomam decisões erradas, caem em armadilhas e vivem confusas. Elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Se você quer discernimento, torne a oração um hábito diário. Peça sempre: Senhor, me dá olhos espirituais para enxergar a verdade e não ser enganado. A Bíblia também nos ensina um princípio fundamental. Nem tudo que parece bom vem de Deus. 1 João 4:1 nos diz: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso significa que antes de confiar em uma mensagem, ensino ou pessoa, precisamos testar se está alinhado com Deus. Mas como fazemos isso? Jesus nos deu uma chave poderosa. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, observe os frutos. Se algo vem de Deus, os frutos serão paz, justiça, amor e crescimento espiritual. Mas se for engano, mais cedo ou mais tarde, os frutos ruins aparecerão. Confusão, manipulação, orgulho, destruição espiritual. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isso tem os frutos de Deus? Agora, você está pronto para usar esse conhecimento, mas ainda falta um detalhe. Existem estratégias invisíveis que o inimigo usa contra você todos os dias. E se você não identificá-las, pode estar perdendo lutas que nem percebe. Quer saber como vencer? Veja, você já entendeu o que é o discernimento espiritual e como desenvolvê-lo? Chegou o momento mais importante. Como usá-lo para vencer as batalhas espirituais? A verdade é que todos os dias há uma guerra sendo travada no mundo invisível, e muitos cristãos são derrotados porque não sabem reconhecer os ataques do inimigo. Mas se você aprender a usar o discernimento espiritual corretamente, nenhuma armadilha vai te pegar de surpresa. Agora, eu vou te revelar 3 estratégias espirituais para vencer qualquer batalha. Satanás é um mestre em disfarces. Ele não aparece de forma óbvia, mas se esconde atrás de situações que parecem inofensivas. A Bíblia nos alerta sobre isso em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso significa que nem tudo que parece bom realmente vem de Deus. Aqui um exemplo. Já percebeu como algumas decisões parecem incríveis no início, mas depois geram dor e destruição? Como amizades erradas, relacionamentos que desviam sua fé, ou até mesmo oportunidades que parecem bênçãos, mas te afastam de Deus. É exatamente assim que o inimigo age. Ele te atrai com algo aparentemente inofensivo, mas o final é sempre destruição. Mas quem tem discernimento percebe o perigo antes que seja tarde. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se:
Isso realmente vem de Deus ou é uma distração do inimigo? Muitas vezes, as batalhas espirituais não são visíveis. A pessoa começa a enfrentar desânimo, dúvida, ansiedade e pensa que é algo natural, mas na verdade pode ser um ataque espiritual. Efésios 6:12 nos ensina: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Ou seja, o que parece ser um problema comum pode ter uma raiz espiritual. Se você tem discernimento, consegue identificar quando está enfrentando um ataque e não age no natural, mas no espiritual. Por isso, ao enfrentar problemas repetitivos, confusão mental ou peso espiritual, pergunte-se: isso é apenas um problema normal ou existe algo espiritual por trás? Se for uma batalha espiritual, não tente resolver com esforço humano. Lute com oração, jejum e a palavra de Deus. Outro benefício do discernimento é que ele fortalece sua fé e te dá autoridade sobre o inimigo. Quando você enxerga claramente o mundo espiritual, você não é enganado e nem fica com medo das circunstâncias. Veja um exemplo bíblico. Em 2 Reis 6:16-17, o servo de Eliseu estava aterrorizado porque viu o exército inimigo cercando a cidade. Mas Eliseu, que tinha discernimento espiritual, orou e pediu que Deus abrisse os olhos do rapaz. Então, o jovem viu que havia um exército celestial muito maior ao redor deles. Isso significa que quando temos discernimento, paramos de temer as ameaças visíveis, porque enxergamos a proteção invisível de Deus. Por isso, toda vez que você sentir medo ou insegurança, lembre-se, você só está vendo a parte natural. Mas no mundo espiritual, Deus já preparou sua vitória. Agora, falta apenas um último detalhe essencial. Você já sabe como o discernimento espiritual te protege e te dá autoridade. Mas existe algo que ainda falta. Vou te revelar as armas espirituais mais poderosas que Deus te deu para que você nunca mais perca uma batalha. Agora que você já entendeu o que é discernimento espiritual, como desenvolvê-lo e como ele te protege dos ataques invisíveis, chegou a hora da revelação final. Se você realmente quer vencer todas as batalhas espirituais, precisa aprender a usar as armas espirituais que Deus já colocou à sua disposição. E hoje eu vou te revelar 3 armas poderosas que vão te blindar contra qualquer ataque maligno. A primeira arma é a oração. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas um hábito religioso, mas um meio poderoso de se conectar com Deus e receber direção. Em Jeremias 33:3, Deus faz uma promessa incrível: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que quando você ora, Deus revela coisas ocultas, mostra perigos invisíveis e te guia para a vitória. Aqui um exemplo. Já percebeu que, depois de orar, muitas vezes você sente paz para seguir em frente ou um alerta forte para mudar de caminho? Isso é o discernimento espiritual sendo ativado pela oração. Por isso, se você quer enxergar além do natural, torne a oração uma prioridade na sua vida. A segunda arma é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma espada espiritual que corta toda mentira e engano. Em Hebreus 4:12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que quando você conhece a palavra, não é enganado pelo inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou enganá-lo, usando até mesmo trechos da Bíblia fora de contexto. Mas Jesus venceu a tentação, declarando a palavra corretamente. Se você quer discernir a verdade e vencer qualquer batalha espiritual, precisa conhecer e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. A terceira arma é o jejum. Muitos cristãos ignoram essa arma poderosa,
Mas Jesus nos ensinou que existem batalhas espirituais que só podem ser vencidas com jejum e oração. Em Mateus 17:21, Jesus diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Isso significa que quando você jejua, fortalece seu espírito e enfraquece a influência do inimigo na sua vida. O jejum não é apenas ficar sem comer, mas um tempo de consagração a Deus para buscar mais discernimento, poder e direção. Se você sente que está enfrentando lutas espirituais muito intensas, talvez seja o momento de buscar a Deus em jejum. Agora você tem todas as ferramentas para discernir os ataques do inimigo e vencê-los. Vamos recapitular o que falamos nesse vídeo. O discernimento espiritual te protege contra ciladas. Ele te ajuda a identificar ataques invisíveis. Ele fortalece sua fé e te dá autoridade. E agora você aprendeu as 3 armas espirituais mais poderosas: oração, palavra e jejum. Se você usar essas armas corretamente, nunca mais será enganado ou derrotado espiritualmente. Agora me diz, você já teve experiências em que percebeu um ataque espiritual antes que ele acontecesse? Escreva aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça para vencer todas as batalhas.